Bom dia a todos, sejam bem-vindos, mais uma vez muito obrigada pela vossa presença. Eu sou Yolene André Manuel, sou a fundadora e presidente da Associação Kusango Luka e gostaria de fazer uma breve apresentação da nossa associação e ainda mais do nosso projeto no coração periférico da escravidão, que nos traz todos cá hoje. A nossa associação é uma iniciativa transdisciplinar e também transnacional que trata das dinâmicas de trocas e as transferências nas comunidades africanas e afrodescendentes e principalmente através de prismas culturais, memoriais e sociopolíticos. Através dessa associação, nós pretendemos criar um espaço de conhecimento, cultura e identidade, propor espaço de produção de conhecimento e práticas artísticas, inspirada no conceito do Atlântico Negro, que é um conceito desenvolvido pelo Paul Gilroy, e com essa ideia do Atlântico Negro é poder conectar a África e os países africanos com outros territórios das Américas e também da Europa. Nós atuamos nos campos de estudos comparativo, porque temos uma dimensão acadêmica desenvolvida em torno de pesquisa, mas também estudos africanos, no que tem a ver com o que toca o nosso continente, e, enfim, claro, os estudos culturais. Nós pretendemos analisar como as tradições africanas e diaspóricas são recriadas e reinterpretadas e explorar dessa maneira o impacto das expressões culturais nas identidades e nas relações de poder. Um exemplo muito prático sobre esse tipo de análise vai ser, por exemplo, entender como no contexto angolano surge o Semba, como o Semba vai acompanhar, por exemplo, as lutas de independência, mas um outro exemplo, sempre no campo cultural e musical, poderia ser como interagem músicas como a Kizomba com o Compa ou o Zouk, conectando Angola com outros territórios das Américas. E é dessa maneira que nós queremos explorar as trocas, ou seja, as transferências que podem existir entre vários territórios, entre várias culturas, e nós pretendemos fazer isso de várias formas, produzindo os eventos, arte, pesquisa, analisar essas tradições e esses fenômenos culturais e entender como, através dessa análise, essas tradições vão ser reatualizadas atualmente, como esses fenômenos existem no passado e como nós pretendemos reatualizar atualmente também no futuro. Nós temos o foco nas comunidades africanas, mas também nas questões de mobilidade, ou seja, embora o nosso foco vai ser a África e a diáspora, nós pretendemos saber como que foi produzido, criado a nível desses territórios, depois foram divulgados a nível internacional. E, enfim, por causa dessas questões de troca, a questão da circulação e da comunicação transnacional é algo muito importante para nós, porque nós queremos também refletir sobre essas dinâmicas de continuidade ou de rupturas que podem existir a nível de um território, mas também de vários. Os nossos objetivos são diversos. Nós queremos primeiro estudar o impacto dessas práticas culturais, também dos patrimônios e arquivos nas nossas identidades contemporâneas. Nós queremos questionar nessa investigação as interseções sociais, políticas, econômicas e, principalmente no âmbito do projeto que vou apresentar daqui a uns minutos, as interseções também de gênero, raça e classe, porque nós vamos fazer um foco no nosso projeto sobre a escravidão, no papel das mulheres. E, enfim, criar um espaço de diálogo e de criatividade, que acredito esse colóquio pretende materializar. E dessa forma facilitar a troca que pode haver entre pesquisadores, artistas, as comunidades locais,
incentivar a expressão artística e explorar como vários fenômenos artísticos vão moldar a nossa identidade como sociedade. Os formatos são diversos. Aqui nós apresentamos só alguns dentre eles. Nós pretendemos organizar podcast, documentários, exposições, vários tipos de eventos culturais, que sejam workshops, oficinas, mesas redondas, conferência, e também, por ser o Kusanguluka, que significa, conforme a Elisandra disse, a alegria, contentamento e força, nós também queremos ser um espaço de celebração e um espaço em que também vai haver festa e essas celebrações para poder justamente destacar a nossa herança musical e de dança. Agora, para fazer um foco sobre o projeto da escravidão, eu gostaria primeiro de falar de um paradoxo que permitiu a realização desse projeto. E o paradoxo reside no fato de que tem uma mulher, a dona Ana Joaquina dos Santos e Silva, que era a antiga proprietária de um edifício que está cá na Baixa da cidade, que alguns conhecem como Palácio Dona Ana Joaquina, outros conhecem como o Palácio de Justiça do Governo Provincial de Luanda. Eu conheci aquele monumento como um edifício muito grande, muito lindo, mas há uns anos atrás, um amigo meu me contou a história desse palácio, me contou a história da Dona Ana Joaquina. E eu fiquei muito chocada porque, embora esse edifício esteja no centro da cidade, imponente, então ela ocupa o centro da cidade, mas a memória do que ela foi, do que ela fez, permanece marginalizada. E eu quis entender aquilo. Eu quis também entender quais foram as políticas públicas, as escolhas que foram feitas em termos de vestígios, em termos de memória, em torno desse edifício que foi destruído e reconstruído a idêntico, em que encontra-se o nome Palácio Dona Ana Joaquina como se o nome dela fosse um troféu. Então também quis entender isso. E havia, verdade seja dita, um bocadinho uma ironia, porque o palácio de uma escravocrata tornou-se o Palácio de Justiça. Então eu achei isso muito engraçado e um bom ponto de partida para tentar entender então o que é que o nome dela ainda carrega na nossa memória coletiva. O que é que o edifício dela também ainda carrega na história da nossa Luanda e como as dinâmicas econômicas do comércio de escravo talvez ainda moldam até agora a identidade de Luanda e a geografia de Luanda. Então foi assim que surge esse projeto no coração periférico da escravidão, memória, vestígios e patrimônio em Luanda. Esse projeto é transdisciplinar e vai ter como ponto de partida essa figura da Dona Ana Joaquina dos Santos e Silva, mas não somente, também das comunidades afro-portuguesas e talvez crioulas que foram ativas durante o tráfico de escravizados no século XVIII e XIX. A nossa ideia é de investigar com uma abordagem crítica, interseccional e de examinar as implicações geográficas, econômicas e também sociais dessas comunidades que foram muito ativas durante o comércio de escravizados no século XVIII e XIX. Algumas das questões da nossa pesquisa são as seguintes. Nós primeiro gostaríamos de entender quais são as redes transatlânticas e as políticas identitárias por volta dessas comunidades. E, dessa forma, nós queremos explorar como populações, comunidades afro-portuguesas, crioulas, influenciam, ou seja, influenciaram as dinâmicas
econômica do comércio de escravo cá em Angola e também, talvez, entender as conexões que havia não somente entre elas cá em Angola, mas conectando também com outros pontos do Atlântico Negro, porque também soubemos que houve muito brasileiros que já no século XVI e XVII estiveram presentes cá em Angola. Queremos também conectar essa pesquisa com a África Ocidental, em que também houve uma população e uma elite afro-portuguesa que foi muito importante. Nós temos os exemplos das mulheres signares no Senegal e também da comunidade aguda no Benin e em Senegal. Então, nós também gostaríamos de saber se Angola e as comunidades cá em Angola tiveram, de uma forma ou outra, interação com essas outras elites afro-portuguesas. Tem a questão sobre o arquivo e a narrativa e tentar decolonizar o acesso a tal. Dessa forma, nós queremos fazer uma investigação que seja na interseção entre o escrito e o oral, entre arquivo e memória, e ter assim um diálogo que seja crítico entre a pesquisa que vamos fazer com os arquivos coloniais e, do outro lado, valorizar as memórias, testemunhas e expressões culturais que existem em volta dessa memória e desses vestígios. Também uma maneira de nos reapropriar a memória urbana e questionar como a memória colonial persiste nos nossos espaços urbanos que nós utilizamos a cada dia. E, enfim, conforme já foi um bocadinho destacado, essa interseção entre gênero, raça e classe, e investigando o papel das mulheres afro-portuguesas, crioulas, na expansão dessas redes de influência durante o tráfico de escravos cá em Angola e principalmente em Luanda. A nossa abordagem vai ser diversas. Algo que vai ser muito importante para nós é articular 3 elementos principais, que vai ser, de um lado, a pesquisa histórica, do outro lado, o envolvimento comunitário, com essa questão de história oral, coleta de testemunhos, e, enfim, uma produção multimédia e artística. Então, vão realmente ser uma combinação entre arte, envolvimento comunitário e pesquisa. E, concretamente, o que será feito atividades como passeios guiados para poder caminhar nos vários pontos de interesse ligados a essa história da escravidão, encontros e debates, como alguns que vamos a ver no dia de hoje, oficinas, podcasts, seminários e também um elemento muito importante do nosso projeto, que é uma série documental. E essa série documental será estruturada em mais ou menos 4 partes. Essa aqui é uma estruturação, claro, preliminar e poderá evoluir com base também na realidade da produção. Uma primeira parte que seria mais sobre uma retrospectiva sobre a história de Luanda, a criação de Luanda e como Luanda criou-se em ligação com essa história da escravidão. A segunda parte seria destacar os lugares e os rostos dessa história do comércio de escravos. A terceira parte seria um foco justamente sobre o papel das mulheres nesse comércio de escravos, porque se trata do comércio de escravos, certo, mas também de uma figura que muitas das vezes é invisibilizada, que é esse papel de uma mulher comerciante, que também houve um impacto importante no desenvolvimento desse comércio. E, enfim, a última parte, que realmente é transversal em todas as partes, que é essa parte da memória, da reabilitação e do arquivo, e como nós, luandenses e de forma mais geral angolano, interagimos com essa história, interagimos com essa memória, interagimos com esses vestígios que estão cá na nossa cidade. O cronograma de produção é mais ou menos esse. Nosso projeto tem uma duração de 2 anos. E embora hoje nós estamos a fazer esse colóquio de lançamento, a primeira temporada, que vai marcar realmente o início das nossas atividades, vai começar no mês de outubro, novembro, aliado também com os 50 anos de independência. E o projeto terá uma duração de 2 anos, em que haverá 2 temporadas de atividades e a produção do dito documentário.
Então seria mais ou menos até setembro de 2027. O nosso público-alvo é muito diverso, porque nós gostaríamos de tocar em vários públicos, não somente em Luanda e em Angola, mas também de forma internacional, e alguns dentre eles incluem, claro, os moradores da cidade e de outras províncias, também os acadêmicos, historiadores, profissionais de instituições culturais, arquivísticas, funcionários públicos, a diáspora. E nós, através desse projeto, gostaríamos de uma forma ou outra poder fazer parte da reavaliação crítica da história do nosso país, incentivar para que aconteça um diálogo profundo sobre essas questões entre memória e história, e também contribuir dessa forma, né, através das várias atividades que vamos poder desenvolver, mas também as parcerias, a questões educativas, para ter uma abordagem crítica, reflexiva sobre essa história, e também, quem sabe, porque estamos a tratar de questões urbanas, de questão que tem a ver com o vestígio, que tem a ver com o que permanece ou não na nossa cidade. Então, também é uma maneira de incentivar para as políticas públicas que podem influenciar a questão do patrimônio, da preservação. Então, é realmente tentar posicionar Angola no discurso global, não somente a nível nacional, mas no discurso global, sobre essas questões do Atlântico Negro e de colonialidade e descolonialidade. Uma breve apresentação da nossa equipa. O Kusanguluku é uma associação muito nova, foi criada esse ano, e a nossa equipa, de 8 membros, reúne indivíduos de várias áreas: pesquisa, museologia, gestão cultural, comunicação e produção audiovisual. E com essa equipa, que acredito vai crescer ainda mais ao longo dos meses, nós gostaríamos de poder fazer esse trabalho rigoroso e sensível sobre essas questões de memória e de vestígios. E nós temos aqui, então, os membros da equipa, o Paulino Moachicumbi, que é o nosso gestor de projeto, a Elisandra Garcia, nossa mestre de cerimônia, que já conhecem e que é a nossa responsável pela comunicação e programação. Temos a Estrela Tomé e a Cristiane Damango, que estão a atuar como benevolas e principalmente a apoiar nas questões de programação e comunicação. Temos o Jaca Tinge, o Eugênio Coelho e, enfim, o Jovelino Miguel, que fazem parte da equipa de pesquisa. E, enfim, a Helene Manuel. Muito obrigada. Para terminar, eu gostaria de falar das parcerias e da questão do apoio. Até o momento nós tivemos a honra e temos a honra de poder contar com a parceria de certas partes interessadas. Primeiro, o Goethe Institute, que nós gostaríamos de agradecer muito calorosamente. Esse projeto foi possível porque nós respondemos no ano passado no edital das Memórias Marginalizadas do Goethe Institute. O apoio, então, que nós recebemos através desse edital é que nos permitiu realmente lançar o nosso projeto, que está em andamento desde março desse ano. O financiamento que nós recebemos do Goethe Institute nos permitiu principalmente fazer todo esse trabalho de estruturar o processo, recrutar a equipa, e nesse sentido foi mesmo algo muito catalisador. Então, muito obrigada ao Goethe Institute. Gostaríamos também de agradecer à Embaixada da França em Angola, cujo apoio institucional foi essencial, e, sobretudo, na articulação com outras partes interessadas, como aqui a Embaixada do Brasil e o Instituto Guimarães Rosa, mas também um ator muito importante na articulação que nós vamos fazer com pesquisadores e outras partes interessadas a nível da África Ocidental, porque, conforme foi destacado, o nosso projeto não é somente ficar focado em Angola, mas ver também a articulação a nível
internacional com as elites afro-portuguesas que existiam no Brasil, mas também em África Ocidental, então África francófona. Então, muito obrigada à Embaixada da França em Angola. Gostaríamos também de agradecer ao Centro Ubuntu, com quem nós temos uma parceria cultural e que esteve a nos apoiar desde o início do nosso projeto, principalmente pelo acolhimento e pela disponibilização do espaço que nos permite fazer a nossa pesquisa. Então, muito obrigada ao Centro Ubuntu. Gostaria de agradecer também o Instituto Guimarães Rosa e a Embaixada do Brasil pela disponibilização desse espaço, principalmente numa data que para nós é muito simbólica, mas que não é um dia útil. Então, muito obrigada por esse gesto de abrir num sábado e nos permitir ter esse colóquio. Gostaria também de agradecer à Refliango pelo apoio logístico e técnico que estão a nos dar nesse evento. Gostaria também de agradecer à Focus, que é uma produtora, pelo apoio técnico, logístico, que nos permite ter material de comunicação e de produção, que sinceramente foram fundamentais para poder concretizar o nosso evento. Então, muito obrigada a todos. E, enfim, gostaria de destacar a Unesco e principalmente a Comissão Nacional da Unesco em Angola, com quem nós estamos em contacto desde mês de junho e com quem nós estamos a elaborar um protocolo de colaboração, e estamos muito felizes de poder contar com a Comissão Nacional que possa nos acompanhar ao longo dos 2 anos. Muito obrigada. Este colóquio é um momento catalisador, no qual nós reunimos várias entidades culturais, públicas, acadêmicas, arquitetônicas, financeiras, com quem nós também pretendemos construir colaborações no futuro. Então, pensamos que hoje será o dia de muitas futuras colaborações. De forma geral, a colaboração e esse apoio que nós gostaríamos de desenvolver vai permitir que a associação tenha acesso a várias componentes, a questão, claro, de infraestruturas e recursos, para poder alugar espaço para eventos, exposições, debate, disponibilização também de material audiovisual. Vai nos permitir, através de parcerias mais culturais, institucionais, facilitar a questão de colaboração com museus, institutos, centros culturais, apoiando a nossa pesquisa e também na divulgação da nossa pesquisa e dos nossos eventos, ampliando assim o impacto que nós podemos ter. Facilitar o acesso aos arquivos, porque realmente, e acredito que no segundo painel, quando vamos falar sobre essa questão do arquivo, a questão do acesso também é muito importante. Como é que nós fizemos para ter acesso a essa questão dos arquivos, como é que nós fizemos para ter acesso às fontes. Então, a colaboração que nós podemos ter com várias partes interessadas também pode ser uma que nos facilita esse acesso. E, enfim, o apoio financeiro, que é muito importante. E esse apoio financeiro pode ser completo ou parcial em torno de certas atividades específicas para que possamos fazer as nossas atividades de pesquisa, mas também, sobretudo, de produção de eventos e também a produção audiovisual do nosso documentário. Então, a concretização do nosso projeto vai realmente depender de colaboração estratégica com várias partes interessadas. Então, esse colóquio também serve de momento para poder fazer esta chamada de colaboração, de apoio para o ano 2026 e também ao longo do projeto até 2027. Muito bom dia. Lutumba é meu nome, sou pesquisador para os assuntos africanos e fico muito feliz em ver o vosso trabalho e os objetivos que cá apresentaram, mas a minha questão é concernente às dificuldades que até agora estão a ter no campo de investigação
uma vez que não é fácil ter acesso aos arquivos e na recuperação e na construção de uma memória coletiva. Então, gostaria de saber quais são os principais desafios, os principais problemas que vão ter e como pretendem superar isso. Muito obrigado. 1, 2. Muito bom dia mais uma vez. Chamo-me Eugênio Coelho, sou investigador afeto ao Centro de Estudos e Pesquisas Afrocentradas da Casa de Cultura de Segundo e estou no projeto O Sangue Luca, na equipa de investigação histórica e documental. E em relação à pesquisa, à pergunta do Lutum, obrigado pela pergunta, Lutum. Há vários níveis de dificuldades na questão do acesso a arquivos e fontes no nosso país. Algumas delas têm a ver, sobretudo, com questões burocráticas. A burocracia dificulta muito o trabalho de investigação, sobretudo quando se trata de fontes e arquivos públicos. Muitas das vezes não temos permissão para fazer cópia, para ter um tempo com os materiais, mas tudo isso nós temos tentando superar com base no apoio institucional e parceria, sobretudo, com universidades, com investigadores especialistas, porque são as melhores pessoas para nos orientarem no que toca à aquisição de referências bibliográficas. Mas tivemos um grande apoio do Arquivo Histórico Nacional, que está aqui representado pelo Dr. Honório Bunga. Também tivemos acesso a outras fontes privadas, sobretudo alguns ficheiros da Universidade Católica, do seu repertório institucional. E, por último, é uma questão, hoje em dia, digital, facilita muito, porque na questão, por exemplo, de Luanda, enquanto centro histórico da escravatura, há muitos especialistas estrangeiros, como, por exemplo, o professor Roquinaldo Ferreira e outros, que escreveram muito, acumularam muitas referências, muita informação, que nos permitem fazer conexões e desenvolver o pensamento com base nas fontes disponíveis. Então, tudo isso nós temos tentado superar, sobretudo com base nas fontes digitais, mas também é de reconhecer que, a nível local, há muitos investigadores, há muitos especialistas que deixaram um legado e que têm até agora feito um trabalho incrível que nos permitem, pelo menos, dar início ao processo de imersão, de aquisição desse trabalho de pesquisa. Eu gostaria também somente de destacar o facto de nós sermos uma equipe em que falamos português, inglês e francês. Então isso também nos permite estender a nossa pesquisa, porque podemos pesquisar não somente em português, mas também ter acesso a fontes de língua francesa ou de língua inglesa, que muitas das vezes são mais facilmente acessíveis de forma digital. Achar as fontes nem sempre é fácil, mas conseguimos achar bons documentos, bons artigos, quando buscamos aqueles que já são especialistas e têm trabalhado nisso. Por exemplo, eu tenho os meus mestres e doutores que me ensinaram sobre a história de África, a história de Angola, como, por exemplo, a doutora Anabela Cunha, que está aqui presente. Foi a professora que me ensinou sobre o tráfico de escravo e eu recorri a ela para ter algumas fontes. Por exemplo, o material de Gomes, Laurentino Gomes, A Escravidão. Este material foi a doutora Anabela quem me fez chegar uma cópia e, a partir do material de Laurentino Gomes, eu consegui encontrar muitas outras referências. Então, com uma referência, vamos encontrando outras referências. E com um apoio institucional, como meu colega já disse, conseguimos ter acesso a outros materiais na Biblioteca dos Sete e no Arquivo Nacional de Angola. Com essa expectativa,
vamos facilitar aos jovens que têm dificuldades de terem acesso às bibliografias e assim vão solicitando a nós. Isso foi uma das formas que fez com que eu me aliasse ao grupo, porque durante o tempo em que eu fui estudante tive diversas dificuldades. E hoje eu não quero que os jovens atuais passem dificuldades e não conseguem ter fontes. Então nós queremos essas fontes e eu sei que muitos de vocês estão aqui podem também contribuir para esse projeto. Obrigado. Só por último, para acrescentar, como a Helene já referiu, um dos objetivos do projeto é mesmo depois superar essa dificuldade de acesso, pelo menos no que toca à questão da escravatura em Luanda e em Angola. O projeto vai culminar com a criação de uma base de dados, eventualmente vamos ter um site, um arquivo que vai estar acessível ao público e em que nós vamos depois disponibilizar todas as fontes, todos os artigos, livros, teses que têm sido úteis para a nossa pesquisa e para as pessoas que darem continuidade à pesquisa nesse tema terem acesso. Bom dia, Antônio Diogo, meu nome. A minha primeira questão acabou de ser respondida. Uma das dificuldades mesmo é essa, nós como estudantes, ter acesso ao mais material, principalmente em torno da... Acho que entender Luanda para nós ainda é muito místico e nós nascemos aqui. Então ter acesso a mais informações sobre isso é muito importante. A minha segunda pergunta seria, o projeto dura 2 anos, será que nós, estudantes, podemos já começar a solicitar informação ou a vossa pesquisa, solicitar informação sobre a vossa pesquisa antes dela finalizar ou só depois de 2 anos é que nós podemos talvez recorrer à vossa equipa para ter informações? O nosso projeto realmente é um projeto, vamos dizer, vivo, né? 2 anos vai ser o momento que nós vamos poder entregar o documentário, que vai ser talvez em termos de formato a coisa mais pesada que vai ser produzida. No entanto, na nossa metodologia de pesquisa, a participação e o envolvimento comunitário é algo muito importante. Então, nós queremos que seja algo não somente a equipa de pesquisa que está a fazer, mas fazendo com a colaboração de vários especialistas, historiadores, acadêmicos, mas também estudantes, moradores. Nós vamos criar vários formatos para que o diálogo seja sempre possível. Então, mesmo a partir de amanhã, depois de amanhã, esse diálogo já pode ser estabelecido. Quer dizer que nós estamos de pé, estamos para facilitar. Então, nós estamos para isso. Está vivo e é para toda a gente. Bom dia a todos. Bom dia a todos, eu sou Valdemiro Alcântara, sou docente, sociólogo e pedagogo e gostaria de felicitar a associação, não é? É uma associação que eu não conhecia, não é? Então, e soube que foi constituída este ano, então pretendo desejar-vos felicidades, não é? Tem ali o meu amigo Jacques, que eu já conheço das minhas visitas ao Museu de Antropologia, quando veio os meus estudantes. Então, eu tenho aqui acho que é mais uma sugestão, não é? Ao ver a vossa apresentação, eu lembrei-me não sei se assim se designa, os planos de trabalho quando fazemos uma tese de mestrado ou de doutoramento. Então, penso que vocês têm objetivos muito ambiciosos e acho que uma sugestão seria que vocês citassem as vossas patentes acadêmicas, porque são objetivos ambiciosos e pertinentes também, não é? Fazer a investigação sobre a dona Ana Joaquina. É óbvio que vocês
contam com várias associações colaboradoras, mas, por exemplo, para mim, que eu tomei conhecimento da vossa associação hoje, eu penso que este dado era um dado que podia ser adicionado à vossa apresentação, não é? Só para reforçar mais o... Sim, sabemos, né? Porque sabemos que quando se fala em investigação científica, existem os investigadores seniores, existem os investigadores que são juniores, então é mais uma sugestão. E muito obrigado e parabéns. Eu acho que podem responder para não acumular, não esquecer-se do que o senhor acabou de sugerir. Valências, competências dos pesquisadores aqui no projeto. Sim. Então, sou Yolene André Manuel, sou formada em Ciências Políticas e Literatura, tenho um mestrado em Governação Urbana e Estudos Urbanos e outro mestrado de pesquisa em Pesquisa de Literatura e Sociedade da Universidade École Normale Supérieure de Paris. Sou Jovelino Miguel, sou estudante do 3º ano do curso de História no ICE de Luanda. Uma vez, sou Eugênio Coelho, sou licenciado em Ensino de Filosofia pelo ICE de Luanda e mestrado em Comunicação Social e Jornalismo pela UPA, mas também tenho vários cursos de especialização em estudos africanos. Eu sou José MC Pedro, conhecido por Jack Change. Sou formado em Artes Plásticas, licenciado em Antropologia e mestre da arte sona, que é uma arte que eu estou a me dedicar. Foi um dos desenhadores que fez com que a arte sona viesse a ser conhecida como patrimônio imaterial. E tenho trabalhado na investigação e na recuperação de tudo que é patrimônio imaterial, porque durante muitos anos Angola, depois do Basacom como patrimônio material, os outros bens não são catalogados. Então estou nesta área, estamos a catalogar o SEMBA, depois vamos ir para as outras áreas. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia aos membros do projeto, associação da associação. E, em primeiro lugar, eu quero felicitar a vossa disponibilidade, o vosso empenho e desejar votos de bom trabalho e sucesso. Eu chamo-me Ana Luzia Pires Lobo Jacinto, professora Ana Lobo, professora de prática e didática de História no ICE de Luanda. E tenho uma questão. Se puderem responder agora, respondam, mas também se não puderem, não respondam, não é? Tem a ver com a memória, como é que vocês vão trabalhar com a memória coletiva do tráfico transatlântico de escravos e da escravatura no nosso atual contexto, principalmente de Luanda, onde o patrimônio material, os casarões, estão a ser todos destruídos. Hoje já não tem aquela Luanda do tráfico e da escravatura. Hoje temos aí os prédios altos, vidrados, da construção moderna. E depois também com as famílias ligadas a este processo. Quem diz a dona Ana Joaquina, diz outras famílias. Já aqui atrás nós temos um casarão que está ruído. Que dizem, não sei se é verdade, só estou a dizer, que é da família Van Dunen, e que há um conflito dos herdeiros, não é? Uns querem vender, outros querem recuperar. Então, como é que vocês vão trabalhar com essa memória da escravatura e do tráfico?
acho que nós podemos já dar algumas respostas, embora não vão ser as respostas definitivas, mas vamos dizer algumas pistas que nós temos e gostaríamos de investigar. O que é interessante com a questão de memória e de vestígio é que tem a questão da materialidade e imaterialidade. Então, nós podemos, através de vários encontros, reuniões, entrevistas com as partes interessadas que foram associadas ao processo de destruição de um patrimônio ou de um antigo vestígio, reabilitação do mesmo ou talvez reconstrução, tentar entender qual foi o processo de decisão. Por exemplo, em 2000, qual foi o processo de decisão para que o palácio seja reconstruído? Mais tarde, qual foi o processo de reabilitação para a Rua dos Mercadores, com todas essas artes? Qual foi esse processo? E nesse processo, os moradores foram implicados? Sim, não? Então, essa é uma primeira pista que vai ser de investigar essas tomadas de decisões que fizeram com que certos locais foram reabilitados, destruídos, reconstruídos e outro. Essa é uma primeira pista. Uma outra pista é que, no âmbito da nossa pesquisa e principalmente da elaboração de pontos para a visita guiada, que foi feita com base no documento que a própria Unesco elaborou, há também essa questão de tentar entender, mas nós como sociedade, qual é a utilização que agora é feita de certos locais que antigamente eram associados à escravatura. E, sinceramente, certos locais nós não temos necessariamente alguém para nos contar a história, mas nós vemos uma parede destruída e sabemos que aqui era onde se vendia escravos, ou aqui onde se castigavam os escravos, e agora tornou-se uma zona de parqueamento, um largo, ou só uma parte da igreja. Então, algumas vezes vai mais ser questionar não necessariamente o processo de transformação, como no primeiro caso, mas questionar como é que foi a utilização desse espaço ao longo do tempo e como nós, moradores, interagimos com esse espaço e utilizamos esse espaço. E essa é também uma maneira com a qual nós gostaríamos de ter uma resposta a qual é a memória final desse espaço. Vou passar também a palavra aos meus colegas. Um ponto importante sobre o nosso projeto, por exemplo, que foi mencionado na programação, são as visitas guiadas. Então, nós vamos fazer visitas guiadas a alguns locais que serviram durante o processo de escravatura. Mas alguns locais não há nada visível hoje. Sabemos pela história que houve ali algum local, uma casa, que se praticava o tráfico de escravo. Então, também há um processo nas nossas oficinas de ressignificação desses espaços, por meio de uma oficina que vamos ter apoio também de pessoas especializadas em arquitetura, como, por exemplo, feiras, quitandas e o Largo do Pelourinho, por exemplo. Obrigado mais uma vez pela questão. A nível da pesquisa histórica documental, a questão da memória está sobretudo relacionada com a questão do imaginário e a nível do projeto, a exploração da memória, né? Porque na verdade o tópico da memória está relacionada à questão dos legados, do vestígio, do patrimônio arquitetônico e outros temas correlacionados. Mas nós estamos a tentar fazer a conexão com aspectos, por exemplo, como a literatura, como é que a representação dos africanos no período em que está a ser estudado era feita e porque é que alguns livros, como por exemplo há um debate a nível da literatura sobre, por exemplo, o livro do Lamuturi, se faz parte ou não do canônico da literatura nacional, porque é que não é, porque a representação da mulher não é, permitam-me o termo afrocentrado, não coloca a mulher no sentido de ser angolano. Há a questão, por exemplo, da própria educação, como é que a educação de hoje carrega vestígios, carrega legados daquele período, em termos de como é que isso era feito. Há, por exemplo, a questão da toponímia, como é que a toponímia, como é que os nomes, como é que os monumentos, há por exemplo, aspectos que nós vamos aprofundar os monumentos e museus e ver como é que esses lugares, enquanto legados materiais, enquanto referências que
ligadas à escravatura implicam na memória e no imaginário e até os dias atuais. Então, a questão já foi mencionada, do próprio patrimônio arquitetônico, há a própria questão da arquitetura atual, né? Há, por exemplo, uma questão mais ligada à representação visual, mas que tem um pouco a ver com a autorrepresentação que teve como princípio aquela época, né, que nós aí vamos encontrar muitas questões ligadas ao auto-ódio, à baixa autoestima, e que teve como início a maneira como o século XIX e o século XVIII colocou os angolanos no mapa. Então, é para dizer que a questão da memória é um tópico que vai ter vários subtemas e para além de vários subtemas, vários formatos, vários nuances, inclusive rodas de leitura, podcasts, palestras, oficinas. Então, a memória vai ser trabalhada em vários níveis e em vários formatos. Isso vai ajudar também a comunidade a perceber, a nova geração a perceber como é que esse processo sofreu até chegarmos hoje aqui. Por exemplo, estamos nesse espaço. Eu me lembro que em 98 eu ficava ali e aqui não era o que é hoje. Então eu tenho essa memória, os outros não têm. Então é isso que nós queremos levar para as pessoas conhecerem, porque muita gente que passa aí no ano e não conhece o que era esse espaço, tem um prédio e não conhece. Nós vamos resgatar até fotografias, criar esse espaço, talvez entrar em contato com esses edifícios, né, para terem um pouco o que era antes esse edifício, o que esse edifício representava. Então nós estamos para isso e vamos lutar para que preservemos e que a nossa sociedade perceba, a nossa juventude saiba realmente o que tem. E nós vemos isso hoje, a nossa juventude a marginalizar as coisas, né? Destruindo, chega aí, pega um ferro porque acha que isso deve valer alguma coisa. Então devemos também sensibilizar a importância que esse patrimônio nos representa. Acho que a questão foi respondida. Vou passar agora para a próxima questão, rapidamente, também para seguirmos o fluxo da programação. Saudações ancestrais. João Mulungia é meu nome, estudante de Línguas e Literaturas Africanas da Universidade da Moçambique. Eu gostaria de saber, uma vez que o projeto fala sobre memórias, vestígios, patrimônios em Luanda, e fizeram aqui referências das línguas como via para pesquisa ou terem acesso a algumas fontes como inglês e francês. E eu gostaria de saber se os membros têm domínio da língua quimbundo ou outras línguas, porque afinal de contas falamos de memória não só de algumas pesquisas ou algumas fontes que terão dificuldades e vocês poderão ir até as nossas línguas locais. Então eu gostaria de saber como o projeto é direcionado a Luanda, então eu gostaria de saber se por acaso tem o domínio da língua quimbundo. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Mulungia. Um aspecto quando foi colocada a questão sobre as fontes, que eu esqueci de mencionar, é a questão das oralidades, das fontes orais. Embora a nível para a questão da investigação, talvez poucos, na equipa alguns têm domínio sim de algumas línguas locais, de algumas línguas nacionais, mas nem todos mais. Por isso é que o projeto tem parcerias. E uma delas é o próprio Centro de Pesquisa Afrocentrada da Casa de Cultura dos Ubuntu. No Centro de Pesquisa Afrocentrada nós temos colaboração ou parceria com, por exemplo, o ICED e a própria Faculdade de Humanidades, em que dentro desse núcleo nós temos estudantes e também pessoas formadas nos cursos, por exemplo, de línguas e literaturas africanas. E acredito que o Mulungia é um deles. E por sinal também é membro colaborador do Centro de Pesquisa. Então, para dizer que não houve esse descuido da questão das línguas, sobretudo a questão das fontes orais, porque uma pesquisa sobre Luanda não pode ser baseada somente na língua portuguesa, inglês ou francês. Seria uma alienação da pesquisa.
Muito obrigada. Então, eu vou chamar a nossa mestre de cerimônia, a Elisandra, para que possamos continuar com